A mente é a arma mais poderosa que já existiu na humanidade. Mas, atualmente, a gente vem perdendo essa batalha contra a mente, deixando que ela nos domine, deixando que nossos pensamentos nos dominem. No vídeo de hoje, iremos te mostrar que a resposta, a paz que a gente tanto procura, não está em reviver o passado, muito menos em projetar o futuro. Está aqui, agora e ao seu alcance. Te espero no vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Quando a gente fala do poder de agora, e é um assunto que me interessa porque eu tenho muito essa dificuldade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, como eu já falei pra vocês em alguns vídeos, e eu tenho essa dificuldade de viver o momento que eu estou vivendo agora. Então, esse livro foi como... Pra falar a verdade, vou contar um pouquinho da história desse livro antes de começar o conteúdo. Esse não era o livro da semana, tá? Tanto que eu fiz uma enquete na última semana, no Instagram. E o livro da semana não era esse. No domingo, almoçando com a minha família, minha irmã veio até aqui, até a minha casa, e trouxe esse livro e entregou na minha mão, sem eu pedir, sem saber que esse livro existia, e falou: Pedro, eu acho que seria bom tu ler esse livro agora. Eu olhei para esse livro, li um pouco atrás, li um pouco a aba onde a gente marca, eu esqueci agora o marcador do livro que tem na lateral, e vi, cara, é um assunto que me interessa. Resolvi ler esse livro, e realmente foi um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. O assunto principal desse livro é viver o momento. Primeiro, vamos separar dois conceitos, tá? Duas versões que a gente tem de nós mesmos. A primeira é a iluminação. Quando Eckhart Tolle fala da iluminação, ele fala da gente viver em unidade com a gente mesmo. O que seria isso? Nós nos identificamos com o nosso fluxo de pensamento constantes, ou seja, a gente vive o tempo inteiro pensando e nos identificamos com esse fluxo, gerando uma espécie de falso eu, falso vocês. É uma coisa que o Jacob Petrie, que é o autor de vários livros que eu já trouxe aqui, já falou muito sobre isso. O que seria esse falso eu? A gente se identifica com os nossos pensamentos que são presos a problemas, ao passado e ao futuro. Ou seja, a gente tem muita dificuldade de viver agora. A iluminação acontece quando a gente consegue se desprender dos pensamentos. O que seria isso? A gente consegue viver um estágio acima dos pensamentos e poder acessá-los e controlá-los, que é um dos maiores problemas que a gente vive hoje. Hoje a gente é controlado pelos nossos pensamentos e não o contrário. Como eu falei antes do vídeo, a mente, os pensamentos, é a arma mais poderosa que já existiu no planeta Terra. A gente é capaz de mover montanhas através dos nossos pensamentos, mas a gente perdeu o controle sobre eles. Então a iluminação acontece quando a gente recupera esse controle e acessa os nossos pensamentos quando a gente quiser. Quando a gente precisar pensar em alguma coisa, a gente acessa eles. Só que tem um problema para isso. A gente não consegue viver o agora. A gente tem muita dificuldade de viver o momento presente. Vocês já pararam para pensar que existem algumas coisas que vocês fazem que trazem vocês para o momento presente? Existem muitas pessoas, e muitas mesmas, que inclusive fazem atividades perigosas, que colocam, entre aspas, em risco a sua própria vida, justamente para viver esse momento. É aquela adrenalina. Sabe aquela adrenalina que as pessoas tanto falam? É exatamente isso. Quando a gente faz alguma atividade muito perigosa, que envolve riscos, se a gente não se envolver completamente pelo momento presente, a gente corre risco até de morte. E é por isso que as pessoas gostam tanto disso, porque entra no estado de flow, que é outro assunto que a gente pode entrar em outro vídeo, e elas conseguem se manter nesse momento presente, e isso faz muito bem para elas, porque é o momento presente que importa. A gente vive uma sucessão de agora. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que o passado e o futuro não existem, são uma ilusão? A gente vive uma sucessão de agoras. Ontem foi um agora, hoje é um agora, daqui uma hora é um agora. E a gente não vive esse momento agora. A gente vive constantemente pensando e botando projeções para o futuro e vivendo preocupações, ou vivendo desejos para o futuro, ou vivendo sofrimentos quando envolve o passado. E a gente não vive o agora. Vocês já pararam para pensar que a gente coloca limitações, coloca desejos no futuro e fala: quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz, quando eu tiver um carro eu vou ser feliz, ano que vem, quando a pandemia não estiver mais aqui, a vida voltar ao normal, eu vou ser feliz. E aí? Tu vai ser feliz quando? Porque quando chegar ano que vem, tu vai colocar outro desejo para que é um ano, e tu vai viver quando? As pessoas falam, e muitas vezes foram feitos alguns estudos e falaram com pessoas que estão perto da morte, e as pessoas falam: cara,
A minha vida passou tão rápido, velho. Eu nem vi minha vida passando, eu não aproveitei minha vida. Sabe por que não aproveitou a vida? Porque a gente não vive o momento presente. Isso eu estou falando pra você com um coração, assim, um coração na mão, porque eu também tenho essa dificuldade. Talvez essa seja a minha maior dificuldade. Eu tenho enormes dificuldades de viver o momento presente. Mas eu sei que essa é a resposta pra gente viver um momento maior de paz. Hoje falaremos também um pouquinho sobre o tempo cronológico e o tempo do relógio. Existem duas diferenças. Na verdade, é o tempo psicológico e o tempo do relógio. Existem duas diferenças entre esses tempos que eu quero mostrar para vocês. O tempo do relógio é aquele tempo que passa de minuto em minuto, segundo em segundo, hora em hora, dia em dia. E vai passando esse tempo do relógio. É o tempo que a gente deve utilizar para fazer planejamentos, obviamente, para poder fazer nossas tarefas, para poder trabalhar, para poder calcular o tempo de academia, de corrida, uma infinidade de coisas que o tempo do relógio serve. Mas também existe o tempo psicológico, e esse eu quero que vocês tenham um pouco de cuidado. O tempo psicológico é aquele tempo que vem carregado de emoções. O que seria isso, Pedro? Carregado de emoções no sentido de... A gente acaba pensando, e o tempo psicológico é isso, no passado o tempo inteiro e revivendo muitas vezes, porque a nossa mente procura problema muitas vezes, revivendo problemas, revivendo tristezas, humilhações, momentos tristes, revivendo traumas. E também a gente acaba vivendo o futuro, projetando problemas. Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai? Será que isso vai ser legal? Será que isso não vai? Será que eu vou conseguir fazer isso? Ou será que eu não vou? E o tempo psicológico, quanto mais a gente armazena tempo psicológico dentro da gente, pior é a nossa qualidade de vida. Entendam isso. Quanto mais a gente revive o passado e projeta o futuro, pior é a nossa qualidade de vida. E qual é a resposta, Pedro? A resposta está em viver o agora. Só que a gente só consegue viver o agora quando a gente se desprender da nossa mente. Isso é realmente muito complicado. Muito complicado mesmo. Mas existem alguns portais. Isso eu quero a atenção de vocês. O Eckhart Tolle, tá, um pouquinho da história dele, ele fala que ele era uma pessoa até perto dos 30 anos, até os 29 anos, ele era uma pessoa extremamente ansiosa. É uma pessoa que, um dia antes dele descobrir que isso existia, ele teve uma crise de ansiedade muito pesada durante a noite. Ou seja, ele entrou em desespero, ele tinha fortes tendências suicidas. Ele pensou em se suicidar. Um dia depois de passado todo esse trauma, ele dormiu, parece que deu uma espécie de clique nele. Ou seja, ele acordou, ele viu os passarinhos cantando fora do quarto dele, ele viu um dia lindo de sol e sentiu uma paz enorme dentro dele que ele não sentia há muito tempo. E desde então ele vem ajudando muitas pessoas a atingirem essa mesma coisa. Vocês já pararam para pensar que muitas pessoas atingem a verdadeira paz e se sentem em paz consigo mesmo depois de um sofrimento muito grande? Sabe por que acontece isso? Porque elas se entregam a um momento. Quando a gente aprende que o momento é o que é, sem julgamentos, a gente está a um passo dessa iluminação que o Eckhart tanto fala. A um passo desse momento da gente sentir essa paz interior. Porque a gente precisa parar de julgar os momentos como bons ou ruins. Os momentos são o que são. Isso quer dizer que a gente deve aceitar todos os momentos que acontecem com a gente e continuar em situações horrorosas de vida? Claro que não, mas a gente tem que aceitar que nesse momento a gente está nessa situação. A partir daí, a gente pode, com calma e tranquilidade que essa aceitação vai trazer pra gente, mudar algum cenário que a gente não quer aceitar. Então, tenha em mente que a aceitação é o primeiro portal que a gente pode ter. O segundo é a observação do corpo. É a gente entender, quando a gente está sentindo alguma coisa ruim, alguma tristeza, a gente olhar para nós e perceber que a gente está sentindo essa tristeza. Não julgar, não nos sentir culpados, mas perceber que a gente está sentindo isso e aceitar isso. É também a meditação, que é uma coisa fundamental, eu sempre falo para vocês, a meditação é uma das maiores maneiras de viver o agora. Vocês já pararam para pensar que toda vez que a gente vai fazer uma meditação guiada em algum site, no YouTube, ou alguém faz uma meditação guiada, a gente escuta a palavra presença, a gente escuta a palavra consciência, é exatamente por isso. A meditação nos traz para o momento presente, é por isso que a gente sente tanta paz quando a gente medita, e também por isso que é tão difícil meditar e exige tanta prática. Mas a gente vai aumentando essas janelas de tempo que a gente tem entre um pensamento e outro. A gente precisa se acostumar a viver sem que o nosso fluxo de pensamento nos controle. Então, quando a gente atingir essa iluminação, que é muito complicado, eu sempre vou falar para vocês que é muito complicado, eu sempre vou falar para vocês que é um dos meus principais problemas, a gente vai começar a perceber nós mesmos como um lago.
Um lago profundo, eu quero falar para vocês essa analogia. Um lago, na sua superfície, que é a nossa vida externa, ele está sujeito a muitas turbulências, como o vento, que vai trazer ondas, como a presença de outros animais, que vão bagunçar um pouco, entre aspas, essa superfície. Mas no interior, lá no fundo desse lago, ele é sempre sereno e sempre permanece igual. Isso é nós mesmos. A nossa situação de vida e o nosso mundo externo, nosso mundo físico, ele está sujeito a muitas coisas que não dependem da gente acontecer. Mas nosso interior, lá dentro, nossa iluminação, nosso corpo interior, ele permanece. Se a gente encontrar esse corpo interior e entrar em contato com ele, a gente sempre vai permanecer com essa paz. A gente pode ficar triste, a gente pode sentir emoções totalmente humanas, como tristeza, como raiva, isso acontece. Só que lá dentro a gente vai sentir sempre essa paz interior. Vocês já pararam para pensar naquela felicidade que às vezes a gente sente sem motivo? E existe até aquela frase famosa que a verdadeira felicidade é a felicidade sem motivo, né? Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente sente uma felicidade, uma paz enorme sem saber de onde vem? Todo mundo sente esses lapsos de momentos de paz interior, de encontro consigo mesmo. Só que a gente precisa aprender, e é perfeitamente possível, aumentar esses lapsos e trazer para o nosso próprio controle. Usar a mente quando a gente precisa da mente, mas sempre ter acesso ao nosso eu interior e atingir essa iluminação. Beleza, pessoal? Hoje foi um vídeo que vocês pararam para perceber que eu fiz um pouco sem roteiro, porque como eu falei, é um assunto que me interessa muito, foi um livro que chegou na hora certa para mim. Então, como eu falei, foi um vídeo que eu fiz um pouco mais conversado, né? Porque realmente é um assunto que me interessa muito, é um assunto que, como eu falei, eu precisava ler esse livro nesse momento. Tenho certeza que é um dos livros que mais me impactou, assim, mais me fez parar para pensar e mais eu me identifiquei. Porque eu me identifico e vejo muitas pessoas sofrendo com o mesmo problema, de não conseguir controlar o fluxo constante de pensamentos, de pensar, cara, por que isso está acontecendo? Por que eu estou pensando nisso? Se minha vida está tão tranquila, por que eu estou criando esse tipo de problema? Por que constantemente eu acho que as coisas não vão dar certo no futuro? Ou por que eu constantemente revivo o passado e fico imaginando, por que essa pessoa falou isso? Ou será que essa pessoa quis dizer isso? E a gente esquece de viver o momento presente, a gente esquece de viver muitas coisas legais que acontecem no momento presente. Então, fica esse assunto e fica esse livro, essa dica de livro que realmente é fantástico e todos vocês precisam parar para ler um pouco, porque eu acho que o futuro da nossa verdadeira paz está além do nosso pensamento, eu cada vez mais tenho certeza disso. E a meditação está aí para nos mostrar que quem consegue meditar há muito tempo não abre mão desse hábito. Eu voltei a meditar há algum tempo e realmente está me fazendo muito bem. E eu tenho certeza que esse conteúdo foi muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilha, comenta, manda para os seus amigos. E eu espero vocês nos próximos vídeos, seguindo trazendo conteúdo para vocês, que é o que eu amo fazer. Valeu, galera. Muito obrigado.